palavra? Ele lhes diz: garanto-lhes que alguns dos que aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Amém. O que Jesus quis dizer quando disse que alguns não experimentariam a morte antes de verem o reino de Deus, né? Então, se você olhar um pouquinho antes, capítulo 8, final do capítulo 8, Jesus está falando sobre a sua volta, né? Então, se você olhar o versículo 38, ele diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com seus santos anjos. E o capítulo 9, verso 1, é no mesmo discurso. Então aí Jesus continua. E lhes diz: garanto vocês que alguns do que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. A leitura rápida desse texto, ao terminar o capítulo 8 e começar o capítulo 9, pode nos levar a entender que Jesus está dizendo que alguns que ali estavam iriam viver até a sua volta. Ok? Exatamente. Se nós interpretarmos este versículo desta maneira, que Jesus está dizendo que alguns ali iriam viver até a sua volta, nós temos dois problemas. Primeiro, ou a gente tem aí algumas pessoas vivendo com 2000 anos de idade, né? E aí a gente precisa procurar esses camaradas, onde é que eles estão escondidos, porque eles vão viver até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe, né, pela lógica humana e pela própria palavra de Deus, que Deus não permitiria ao homem mais viver mais ou menos 80 anos, e foi o limite que ele deu à vida humana, né? Depois que os homens estavam pecando demais por viverem demais. Então Deus não vai contrariar a sua palavra. As pessoas continuam morrendo breve, né? Em virtude de 2000 anos, 80 é muito breve, né? Então as pessoas não vivem muito mais do que 80 anos, como o Senhor tem determinado. O outro problema seria então que a palavra de Deus ela errou, e o que Jesus disse aqui não é uma verdade. E se a palavra de Deus está errada, então nós temos um grande problema, porque nós estamos seguindo uma palavra que pode, vez ou outra, estar errada. E se nós entendemos isso e dissermos que há erro na palavra de Deus, nós então somos tolos, porque nós estamos falando que seguimos alguma coisa que não é verdade completamente. E isso daria a nós um grande problema frente àqueles que nós vamos pregar a palavra. Porque se você vai pregar a palavra para alguém e você mesmo acha que a palavra de Deus tem algumas coisas que não são cumpridas, que não são verdades, que podem ser destituídas de palavra de Deus, então você vai correr um grande problema ao tentar convencer o outro de que alguma porção da palavra é verdade e precisa ser obedecida. Então nós entendemos que não há erro na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, e se toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, toda ela é verdade, amém? Amém. Então como é que a gente entende esse versículo no capítulo 9 de Marcos, o versículo 1? O que Jesus quer dizer quando diz que alguns ali não experimentariam a morte até verem o reino de Deus vindo com o seu poder? Primeiro é importante falar que Jesus não diz que eles não morreriam até a sua volta gloriosa.
Se nós entendermos o verso, Jesus não está fazendo referência no verso 2 à sua volta. Jesus está fazendo referência ao reino de Deus vindo. Então, olha lá, o verso 38 do capítulo 8, Jesus diz que o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir na glória de seu Pai com os santos anjos, ok? Aqui todos nós entendemos e não há dificuldade de interpretação. Jesus está falando da sua volta. No verso 1 do capítulo 9, Jesus diz o quê? Garanto que alguns, não todos, alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então nós precisamos desassociar o reino de Deus vindo do seu poder com a volta de Jesus. Por quê? Embora a volta de Jesus faça parte da manifestação do reino de Deus, o reino de Deus não é só a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá para entender? A volta de Jesus é uma parte da expectativa do reino de Deus. Agora, a volta de Jesus não compreende todo o reino de Deus. Inclusive, em outra passagem, o Senhor Jesus Cristo diz: o reino de Deus está entre vós. Então nós, quando Cristo nasceu e viveu entre nós, entendemos que houve ali o início do reino de Deus. E que esse reino de Deus, embora não esteja entre nós na sua plenitude, ele já existe entre nós por causa da presença de Cristo. Agora não mais encarnado, mas a sua presença na igreja. Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. Enquanto a igreja estiver neste mundo, Cristo também se faz presente por meio da sua igreja. Logo, então, o que Jesus quis dizer com relação ao reino de Deus aqui também é importante para nós entendermos por que essas pessoas não morreriam antes de ver. Outra coisa interessante nesse texto que a gente precisa entender é que Jesus diz que eles viriam o reino de Deus vindo com o seu poder. Não quer dizer que Jesus estava dizendo que eles iriam viver até o reino de Deus se estabelecer. Vindo é um gerúndio, que quer dizer que está sempre chegando, está sempre vindo, está sempre acontecendo. As coisas do reino de Deus são, como toda a história bíblica, ela não vem em uma maneira de uma revelação completa. Ela vem de uma revelação pequena, e essa revelação ela vai se expandindo até chegar no clímax. O reino de Deus é a mesma coisa. O Senhor deu o começo dele, uma pequena semente, e esse reino de Deus ele vai crescer. Lembra que Jesus contou uma parábola e disse que o reino de Deus é como uma pequena semente, que depois cresce, vira uma árvore frondosa, e ajunta debaixo dela os seus passarinhos? O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus, que estava já entre eles, e que seria logo em seguida, não sabemos quando, mas em algum momento cheio, estaria na sua plenitude. Alguns daqueles que ali estão, ouvindo essa mensagem, iriam ver os princípios desse reino, ou o poder, a glória desse reino. Então Cristo está dizendo que para alguns ali, ele iria revelar a glória do reino antes mesmo deles morrerem.
aí se inverte. Não quer dizer que eles teriam que esperar todo o tempo para vir o reino de Deus, mas que Deus revelaria para alguns ali a glória desse reino. A pergunta é: aconteceu isso? Deus cumpriu a sua palavra? Cristo revelou o reino para alguns do que ali estavam? Sim ou não? Como? Leia os seguintes versículos. Capítulo 2, versículo 2 do capítulo 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e... Olha o versículo 1 de novo. Alguns do que aqui estão não morrerão antes. Alguns quem? Pedro, Tiago. E o que eles vão ver? Eles vão participar da transfiguração do Senhor Jesus. Eles estão agora no monte 6 dias depois. E a palavra de Deus diz que enquanto eles estão naquele monte, uma glória inunda aquele lugar. E Jesus é transformado, transfigurado diante deles. E aparecem ali Moisés e Elias. O que é isso? A presença de Moisés, que é vamos dizer assim, a imagem, né, do judeu, como o legislador dos 10 mandamentos. Aparece ali Elias, como a figura dos profetas do Antigo Testamento, que Jesus já havia ensinado que tanto a lei como os profetas falavam dele, Jesus, e ali Jesus, no meio destes dois, tem as suas vestes transformadas, o seu aspecto transformado. Jesus, por um momento, volta a ser a pessoa não encarnada, né? A presença de Deus é notória na figura do Cristo. E ali, Pedro, Tiago e João têm uma parcela, um vislumbre do que será o reino de Deus. A presença do céu entre nós. O céu estabelecido na terra. Ou seja, o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que envolve o reino. Tudo aquilo que nós esperamos quando Jesus voltar. Jesus deu a Pedro, Tiago e João a oportunidade de ter tal revelação. Então, eles não morreriam até que passassem por essa experiência, até poderem vislumbrar como será o reino de Deus no seu poder. Por isso, irmãos, a palavra de Deus não mente. E o que Jesus estava dizendo no versículo 1 do capítulo 9 de Marcos era que ele daria a alguns do que ali estavam, antes de morrer, uma experiência que eles poderiam ver. Com seus olhos, veriam o poder do reino de Deus. Amém? Então é isso que nós temos como uma interpretação segura do capítulo 9, verso 1 do livro de Marcos. Então, se alguém algum dia for falar para você, e alguns falam, né, que a palavra de Deus é mentirosa usando este versículo, dizendo que Jesus diz que antes de voltar, alguns ali não morreriam, né? É mentira, é uma interpretação errada que as pessoas fazem a partir desse texto das Escrituras. No capítulo 9, versículo 1, Jesus não estava mais falando da sua volta.
Jesus estava falando da vinda do reino de Deus e de uma experiência pessoal que ele daria para alguns daqueles discípulos que ali estavam, para que eles pudessem fortalecer a sua fé, entendendo que Jesus Cristo era o Messias esperado. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã.